Educa TV apresenta Educa Acontece. Educa Acontece no ar para Campinas e mais 48 cidades da região metropolitana. Fique com a gente em mais essa edição, que vai falar sobre a importância do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é um colegiado composto pelos alunos da escola, que é a representatividade máxima dos alunos aqui dentro de um contexto de gestão democrática, né? E aqui no estúdio a gente recebe um sociólogo para falar sobre a importância do Grêmio Estudantil na formação do aluno fora da escola. E mais, as bibliotecas municipais de Campinas disponibilizam de graça os livros obrigatórios para os vestibulares da Unicamp e da USP. Cada pessoa pode pegar até 2 unidades por vez. Misoginia e machismo são temas de roda de conversa promovida pela Secretaria Municipal de Educação. Momentos de reflexão com as servidoras e com os servidores homens, para que a gente possa discutir, a misoginia e o machismo no contexto atual. Contexto em que tantas violências acontecem e que precisam ser combatidas a partir da educação. Estas e outras notícias você confere agora. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. Atenção, estudante! Vai prestar vestibular e está atrás dos livros que vão cair na prova? Saiba que as bibliotecas municipais de Campinas têm os livros obrigatórios para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. E o melhor, você pode pegar emprestado sem pagar nada. Os detalhes desse serviço, quem traz pra gente é a Viviane Marim. Oi, Natália. Um abraço para você e a todos que nos assistem nesse momento. Nós, inclusive, separamos alguns títulos aqui. Casa Velha, de Machado de Assis, e também, por exemplo, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Esses títulos e outros também relacionados aí para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST, os estudantes podem emprestar das bibliotecas municipais. E para dar mais detalhes sobre isso, nós viemos de encontro aqui com a Dandeuara Roseira, ela que é coordenadora das bibliotecas municipais, e eu queria então tirar essa dúvida. Todos os títulos relacionados estão disponíveis? Conta para mim, por favor. Sim, todos os títulos estão disponíveis nas bibliotecas municipais, principalmente em 3 delas. A Biblioteca Professor Manuel Ernesto Zinck, a Tibiriçá, que é no Bonfim, e a Guilherme de Almeida, que é em Sousas, né? Mas, assim, tá tendo uma enorme procura, então tá chegando, tá saindo. Então, pode ser que, de repente, a pessoa venha e tenha que aguardar um pouquinho, porque realmente a saída está imensa. Os títulos têm disponíveis várias unidades ou está bem restrito aí para empréstimo? Então, exatamente. Esses títulos, eles têm saído bastante. Então, todas as bibliotecas têm todos os títulos, Pode ser que alguns encontrem com mais facilidade, tem outros que a saída está realmente bem concorrida. Tá, e tem uma lista de espera? Como esses estudantes podem acessar e saber como que funciona esse empréstimo? Olha, nós não fazemos lista de espera. O que acontece é que a pessoa que emprestou o livro do vestibular, que são solicitados no vestibular, é somente 15 dias. Não tem renovação, Até para oportunizar que outras pessoas também possam ter acesso a esse livro. E para eles entrarem em contato e fazer esse cadastro? Para fazer o cadastro nas bibliotecas municipais, precisa de um comprovante de residência e um documento com foto. Maiores de 14 anos. Menores de 14 tem que ser acompanhado de um responsável. E esse serviço é totalmente gratuito, E vocês estimulam a leitura e eles a participarem de rodas de leitura também? Sim, os serviços das bibliotecas municipais são totalmente gratuitos e cada biblioteca tem as suas atividades. Então, é só entrar em contato
também fazer uma pesquisa. As bibliotecas têm a página no Instagram, nós temos também no portal da prefeitura o endereço das bibliotecas. É só entrar em contato e ficar a par das atividades que estão ocorrendo. Tem algum outro ponto que você acha importante nesse momento, né? Esses estudantes estão ali tensos, procurando estar por dentro de todas essas relações dos livros. Tem uma dica importante para esses estudantes? Olha, a dica que eu dou é realmente venha, conheça a biblioteca. Nós temos um espaço imenso que também pode ser lido aqui, né? Porque a gente tem outros materiais também que ajudam no estudo durante esse período, né? Que vai prestar vestibular. Além dos livros do vestibular, nós temos outras literaturas. Então, que eles venham, fiquem à vontade e também deixo uma provocação, né? Para quem está nos assistindo, que se tiver o livro em casa e tiver guardado, que doem, né, para as bibliotecas públicas, porque esse livro com certeza vai ajudar muito mais estudantes a alcançar o seu sonho. Pode fazer a diferença ali para ele. Com certeza. Então tá bom, vou pedir mais uma vez para você deixar o contato, né, de que forma eles podem acessar e entrar em contato com você. Para acessar a biblioteca, né, nós temos 7 bibliotecas públicas aqui no centro, né, ao lado do Paço Municipal, em Sousas, no Bonfim, no Céu Esperança, na região de São Marcos, no Céu Florense, né, na região do Florense, e temos a sala de leitura Clélia Santana na Estação Cultura. Então é só chegar, né, todas são abertas das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, né? E para fazer a carteirinha, só precisa de um comprovante de residência e um documento com foto. Obrigada, Dandeuara, a gente agradece a sua participação. Inclusive, a gente encontrou um pouco antes uma estudante, né? Que estava emprestando um dos livros relacionados. A gente teve uma conversinha com ela. Acompanhe aí. Você falou que vai prestar o curso de que área? De arquitetura e urbanismo. E você já começou a estudar, procurou ali aqui pegar os livros da biblioteca para estudos? Conta um pouquinho. Sim, eu faço cursinho, esse ano vai ser o segundo ano de cursinho. Eu fiz ano passado também pegava os livros na biblioteca. Normalmente eu sempre pego, eles colocam uma data, acho que é de uns 20 dias, se eu não me engano, então dá tempo tranquilo. Você consegue manter ali os seus estudos com mais conteúdo por conta dessa relação dos livros? Nossa, sim, com certeza, porque como são bastante livros, fica mais fácil eu vir aqui na biblioteca pegar e não ter que ficar indo procurar todos os livros da lista e acho que facilita mais a vida. Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, que fica bem ao lado da prefeitura, de fácil acesso aqui no centro. Então fica a dica aí para os estudantes. Aqui eles encontram também a relação dos livros necessários para os vestibulares. É só procurar aqui qualquer biblioteca, conforme a Dandara mencionou anteriormente, viu? Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Vivi, pelas dicas. E a gente vai agora para a Escola Benevenuto. Por lá, os alunos foram às urnas escolher quem vai compor o Grêmio Estudantil. Só para você de casa entender a importância do Grêmio Estudantil. É por meio dele que os alunos participam das discussões que envolvem todo o ambiente escolar. Esse é um canal entre os alunos e a gestão da escola. Entre os alunos da Escola Professor Benevenuto de Figueiredo Torres, a importância do Grêmio Estudantil está na ponta da língua. O Grêmio dá voz aos alunos, né? O que os professores talvez não veem, os professores, diretores. E é bem legal isso, porque a voz aos alunos é muito importante, porque é a gente que é coisa da escola, né? Usa a escola. E o que você espera que o Grêmio faça? Eu espero que o Grêmio melhore as questões da escola, que esteja precisando de banheiro, todas essas coisas que a gente sabe que precisa, né? O Grêmio, eles representam as escolas, representam a escola para ter um ambiente melhor, algo superior ao que a gente espera. E sabendo da relevância que o Grêmio tem, alunos do 5º ao 9º anos fizeram questão de votar na eleição. Eu acho uma experiência bem legal, porque já vai mostrando pra gente como é que é votar, pensar nas chapas, as propostas, é uma experiência bem legal. O exercício de cidadania dos alunos aconteceu na sala dos professores, que se transformou em zona eleitoral. A mediadora foi a professora Bruna.
O Grêmio Estudantil ele tem uma importância gigantesca aqui dentro da escola, né? Porque como um órgão que representa os alunos, o órgão máximo de representação dos alunos, é a forma deles se expressarem e da gente ouvir o feedback deles em relação ao nosso trabalho, daquilo que está bom, o que não está, o que pode melhorar. Eles trazem ideias também que às vezes nós não conseguimos ter, né? Então, nada melhor do que ouvi-los para conseguir desenvolver um trabalho bom para eles, né? Na eleição do Grêmio do ano passado, 3 chapas concorreram à eleição. Dessa vez, somente uma chapa se candidatou. O nome dela é Impacto Jovem e ela é formada por 15 alunos. Presidente da chapa, a Yasmin, contou pra gente algumas propostas do grupo. Melhorias para a escola, novos eventos, novas coisas para os alunos interagirem mais, né? Agora que por causa do celular, muitos alunos estão interagindo mais, estão conversando mais e a nossa intenção é essa, que os alunos se divirtam mais, estejam mais presentes entre si, sabe? Os integrantes da chapa Impacto Jovem se dedicaram na campanha. A gente primeiro pensa nos slides que a gente mostra em cada sala, a gente passa em cada sala mostrando os slides, a gente até fez vídeo de como se fosse uma introdução para eles, para chamar mais a atenção deles. E durante os dias também a gente fala, vote na gente, e incentiva eles a votarem, a se interessarem pelo Grêmio também. E a dedicação deu certo. A chapa Impacto Jovem venceu a eleição do Grêmio com 230 votos, o que representa 90% do total. E agora os representantes da chapa já sabem o que fazer. Cumprir todas as coisas que a gente falou, né? Melhorar a escola cada vez mais, para a melhoria dos alunos em si. E enquanto a chapa Impacto Jovem pensa em assumir o Grêmio, já tem gente pensando na eleição do ano que vem. Sim, ano que vem eu pretendo. Ano passado eu tentei, esse ano eu preferi não, mas ano que vem eu vou tentar. Acho bem legal isso, participar desse conselho da escola. Almeja ser presidente? Claro. E a gente continua falando sobre Grêmio Estudantil. Para entender a importância para o aluno também fora da escola, eu converso agora com Zé Luiz Pastre. Ele é orientador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Educação. Zé Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Educa Acontece. A gente viu agora há pouco na reportagem a empolgação dos alunos durante a votação do Grêmio Estudantil. Qual a importância desse envolvimento? Ela é fundamental, é muito importante, né? Pelo menos 3 aspectos aí a gente pode observar. Primeiro, a questão dos direitos, né? Então, a gente tem garantido o direito dos estudantes a uma organização, né? A organização em grêmios, né? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? As crianças, adolescentes são vistas como sujeitos de direitos. Então, aí está sendo garantido um direito. Do ponto de vista de uma gestão democrática também, né? Está sendo garantida a participação dos segmentos, né? Os diferentes segmentos participam, né, da gestão da escola e os estudantes também. Então, você está garantindo a participação no formato de grêmio, vamos dizer assim, né? E aí o outro aspecto, a formação da cidadania. Então, você tem aí não a formação da cidadania para depois, né, da escola, você tem uma cidadania ativa em que os estudantes participam, né, do processo escolar de uma maneira geral, né, no processo do cotidiano da escola, né? Então, é fundamental. Qual o papel do Grêmio Estudantil nas escolas? Ele é fundamental porque assim, você está garantindo a voz dos estudantes e das estudantes, né? Então, você traz as demandas dos estudantes, você traz os questionamentos, então é fundamental. E como é que funciona o processo eleitoral do Grêmio Estudantil? Vou dizer assim, como tem funcionado atualmente a partir de uma experiência da escola que eu trabalho, né? Então, o próprio regimento da Rede Municipal de Campinas prevê a formação do Grêmio Estudantil e prevê a criação de um estatuto do Grêmio, né? Então, as escolas que têm Grêmio pressupõem que tem um estatuto. No processo eleitoral, você tem também a formação de uma comissão que vai organizar o processo eleitoral, e essa comissão conta, né, o próprio
a própria organização do Grêmio geralmente conta com o apoio de um professor ou uma professora, né, para ajudar nessa organização. Então, é criada essa comissão e a comissão organiza, né, o processo eleitoral, a inscrição das chapas, né. Então, esse processo é muito rico, é importante, porque aí você tem situações concretas, né, em que as chapas vão apresentar suas propostas, a maneira como vão defender essas propostas também é importante. Pode acontecer de, às vezes, uma chapa fazer uma promessa que não vai conseguir cumprir, né? Então, por isso, a escola que eu trabalho foi criado um regimento eleitoral, né, para justamente a gente poder organizar esse processo. Então, o próprio processo eleitoral de formação das chapas e depois a votação, e no caso a gente tem lá também a diplomação do Grêmio, né? Depois que tem o processo todo encerrado, na escola que eu trabalho a gente faz uma diplomação, né? Então, todos os estudantes estão presentes e todos conhecem a chapa que foi vencedora, né? Então, esse processo assim, é muito rico, é importante. E o Grêmio Estudantil, ele atua dentro e fora das escolas? Então, ele pode atuar também fora das escolas, se unindo com outros grêmios, né, para defender direitos que extrapolam os muros da escola. Então, é importante, né? Então, tem assim um respaldo jurídico, né, para que isso aconteça. E dentro da escola também, né, para ser a voz dos estudantes, como eu já disse, e trazer as questões, as sugestões, e se envolverem no processo também de organização, né, das atividades pedagógicas que acontecem na escola e, às vezes, até propor algumas ações fora da escola, né? Então, isso é importante. E de que forma o Grêmio Estudantil contribui para a formação política desses alunos? Então, como eu disse anteriormente, o próprio processo eleitoral, né, ele já contribui com essa formação, né? Então, os estudantes precisam se organizar os seus discursos, as suas propostas. Por exemplo, nesse processo eleitoral, uma das chapas veio me perguntar como é que eram os recursos da escola para que eles pudessem pensar as suas propostas, né? Então, veja que eles já estavam pensando, né, a viabilidade de apresentar uma proposta, porque às vezes eles apresentam algo que não é possível cumprir, que não tem recursos, né? Então, isso é bastante interessante, né, esse processo. E nas escolas municipais existe incentivo para que os grêmios existam, não é mesmo? Sim, como eu já disse anteriormente, né, então você tem o regimento comum das escolas, né, das escolas municipais, e está previsto lá num dos artigos a criação do Grêmio Estudantil, a criação de um estatuto, né, que aí tem alguns procedimentos, né, para você criar esse Grêmio Estudantil. Um deles é o estatuto, enfim. Então, está previsto no regimento comum, né, a criação do Grêmio Estudantil. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Educa Acontece. Até uma próxima oportunidade, então. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, Tchau. Até mais. Mudar de assunto agora. Vamos conferir como ficam as temperaturas nos próximos dias na previsão do tempo. Nesta semana, o sol continua, mas há possibilidade de chuvas principalmente no período da manhã. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima chega em 28 graus. A umidade relativa do ar sobe e fica na casa dos 64%. Nesta semana, a lua passa para cheia. O sol nasce às 6h20 da manhã e se põe às 5h56. A INDEC está fazendo ações educativas nos pontos onde estão disponibilizados os patinetes elétricos compartilhados. O objetivo é orientar a população sobre o uso correto. Confira estas e outras notícias no nosso radar. Lançados há um mês na cidade, os patinetes elétricos devem ser conduzidos sob regras específicas para uma experiência segura de micromobilidade. A INDEC lembra que o patinete elétrico é um meio de transporte e não um brinquedo. Apenas maiores de 18 anos podem conduzir o equipamento e o uso deve ser individual, sem garupas.
também não é permitido usar como transporte de cargas. E como em demais veículos, não se deve conduzir sob efeito de álcool. O nome do novo cachorro da Guarda Municipal já foi escolhido. A população votou e ficou definido que o novo reforço na área da segurança vai se chamar Black. O labrador passa por treinamento. A previsão é que o filhote esteja pronto para as atividades operacionais em até 2 anos, mas Black já demonstra habilidades promissoras. O motorista Marcos Fernando Gorreri, da linha 135, ativou o sistema sonoro do ônibus que alerta sobre as próximas paradas. A ideia surgiu após o condutor perceber a necessidade do público. O sistema sonoro anuncia a próxima parada do ônibus e auxilia pessoas com deficiência visual. Uma pausa no nosso Jornal Educativo. No próximo bloco, você confere como foi a roda de conversa promovida pela Secretaria Municipal de Educação sobre misoginia e machismo. É em instantes. Educa. Acontece. Primeiros socorros. Olá, eu sou o professor Joseph. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre primeiros socorros. Vamos ver? Olá pessoal, meu nome é Rony, sou enfermeiro de formação, atuo no sistema 192 e 193 do atendimento pré-hospitalar. Quero falar com vocês hoje sobre primeiros socorros. Primeiros socorros são procedimentos que qualquer pessoa pode aplicar. Não importa a natureza do agravo que essa vítima esteja sofrendo. Eu presenciando, eu devo aplicar os procedimentos de primeiros socorros. Para tal, eu preciso ter uma segurança. A cena, o ambiente tem que estar seguro. Uma vez tendo esse ambiente seguro, eu me aproximo da vítima e identifico os possíveis agravos, as possíveis alterações. É fundamental também que eu solicite ajuda de maneira adequada. É importante que eu responda às perguntas do operador, seja do 92, do 93, e ele vai querer saber alguns dados que devem ser passados, como por exemplo, qual é a sua localização, qual é o ponto de referência, quantas vítimas tem, e isso tudo será fundamental para encaminhar uma ambulância de maneira adequada, a ambulância mais adequada para aquele caso. Pode ser também que o operador lhe dê algumas informações, dando sugestões ou manobras que podem ser realizadas até a chegada da equipe especializada. Primeiros socorros. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Dengue. Prevenção é a única arma contra a doença. Olá, eu sou a Luciane Farias, professora, e vim falar sobre algumas formas de prevenção à dengue. Eu sei que você vai dizer que já sabe, mas se der uma voltinha aí pelo seu quintal, será que não vai encontrar algum possível criadouro do mosquito? Como, por exemplo, garrafas plásticas, pratinhos de vasos de plantas, latinhas. Que tal dar uma olhadinha? E lembre-se, mantenha a caixa d'água sempre limpa e bem fechada. Limpe as calhas da sua casa. Descarte no lixo qualquer objeto que possa acumular água. E limpe regularmente os recipientes de água dos seus animais de estimação. A melhor forma de prevenir a dengue é evitar a água parada. Faça a sua parte. Dengue. Prevenção é a única arma contra a doença. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa. Acontece.
Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Sempre muito bom ter a sua companhia, ainda mais quando você ajuda a fazer o nosso jornal. Quando tiver alguma sugestão de reportagem, manda para cá que o pessoal da produção vai atrás. A Secretaria Municipal de Educação reuniu mulheres para discutir e identificar situações de violência que possam estar presentes na família, ambiente de trabalho e até nas ruas. Foi um bate-papo que rendeu troca de experiências e conhecimento. O encontro abordou temas como misoginia e machismo, reunindo mulheres de setores vinculados à Secretaria de Educação. A iniciativa, parte das atividades do Mês da Mulher, teve como propósito discutir e identificar situações de violência presentes nas relações familiares, nos grupos sociais e no ambiente de trabalho. O objetivo é promover o acolhimento e empoderamento, contribuindo para a prevenção, o enfrentamento e, em alguns casos, a ruptura do ciclo de violência, como destaca a coordenadora do projeto Bem Me Quero, Margarida Montejano. Programamos pelo projeto Bem Me Quero e Construindo Cidadania do Planejamento Estratégico Institucional Participativo, momentos de reflexão com as servidoras e com os servidores homens, para que a gente possa discutir, né, a misoginia e o machismo no contexto atual, contexto em que tantas violências acontecem e que precisam ser combatidas a partir da educação. E a gente traz, né, dentro do organizado, do programado para a roda, situações que fazem com que a gente se veja nela e se proponha, né, junto com as outras pessoas, a mudar, a fazer com que esse clima, né, de medo, de insegurança, né, quando estamos juntas, se fortaleça para que a gente possa combater a misoginia e o machismo. Chegou aquele momento do Educa Acontece, que a gente dá uma força para quem busca um emprego. Esta semana, o CEPAT tem mais de 1.500 vagas disponíveis para diferentes áreas. Veja só. Para atendente de lanchonete, são 66 oportunidades. Podem concorrer moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. A função é para fazer o atendimento ao cliente, preparo de sucos, lanches, montagem de pratos, organização e limpeza das mesas e demais atividades. Para auxiliar de encanador, são 80 vagas. Também podem concorrer moradores de Sumaré e Hortolândia. Os contratados vão organizar e entregar os materiais aos encanadores e fazer o transporte de materiais e apoio a oficiais e meio-oficiais na montagem de peças. Há 20 vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. Os selecionados serão responsáveis por executar tarefas como varrer, aspirar, lavar, encerar e polir pisos, limpar móveis, janelas, banheiros, cozinhas e demais áreas do ambiente da empresa. Além dessas vagas, há várias outras. No site do CEPAT você encontra detalhes de cada uma e também pode fazer o cadastro de currículo. A gente aqui está torcendo para que você, que busca uma recolocação, encontre rapidinho. Agora eu tenho um recado para você que gosta de filmes antigos. Sabia que na tela da Educa TV você encontra uma seleção dos melhores filmes? E mais, fica sabendo da história por trás de cada um deles. Não é mesmo, Elvésio? Isso mesmo! No Cine Coruja você assiste aos melhores clássicos e fica sabendo os fatos que marcaram o Brasil e o mundo na época do filme. Diversão e informação, Cine Coruja. Toda sexta um filme inédito às 15 horas. Esperamos vocês! Já o que vai rolar no esporte essa semana, quem conta pra gente é o Wesley Tadeu. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite especial. O Educa Esporte desta semana traz histórias de ex-alunos dos Jogos Escolares Municipais que se tornaram atletas profissionais. Vamos apresentar também outras novidades da 17ª edição do GEM, que começa em agosto. No quadro Longevidade, as dicas de exercícios físicos que você pode fazer dentro da sua casa. Então, aguardo você no Educa Esporte.
Não vai perder, hein? E por hoje é só. Se quiser rever nossas reportagens, é só entrar nas nossas redes sociais. Lá tem a programação completa para assistir quantas vezes quiser e ainda compartilhar. A gente se encontra sempre às 6 e às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Até mais! Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.